Oi, gente, vamos fazer mini pizza para a lancheirinha das crianças? E eu já tô aqui com o livro do Diário da Lancheira abertinho na receita da mini pizza pra gente começar. E além da receita, eu também vou passar para vocês como eu armazeno e congelo pra gente poder usar nas próximas semanas aí de lancheirinhas. Primeiro, deixa eu passar para vocês o que a gente vai usar. Eu já peguei aqui os medidores, uma espátula, tem um rolo de macarrão ainda também pra gente abrir a massa depois, que eu não peguei, mas vou pegar. E aí, de ingredientes, farinha de trigo. Vai também o fermento, e o fermento é esse fermento aqui para bolo mesmo, tá? Não é o fermento biológico que usa para pão, aquele que tem que esperar crescer. Não, é este para bolo mesmo. Sal, vai um pouquinho de sal. Leite, que eu já separei aqui também, são 150 ml de leite. E toda a receita, as quantidades eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Não se preocupa. Mas o leite, também sempre me perguntam nessa receitinha se é leite morno, se é gelado. E, gente, não interfere em nada, tá? Eu uso o leite que eu acabei de tirar da geladeira, por exemplo. Esse aqui eu abri a caixinha e já coloquei direto aqui. Vai também óleo, e aí eu gosto de usar o óleo de canola, mas se tiver azeite de oliva, óleo de coco, de preferência sem sabor, pode usar também. E aí, para o recheio, molho de tomate, eu vou estar usando, né, molho de tomate, queijo e orégano, que tá separadinho aqui também. Mas você pode usar frango desfiado, pode usar calabresa, o que você achar melhor. Mas a base, né, de toda pizza tem que ter molho de tomate, queijo e orégano. Então esses aqui com certeza a gente vai ter. Aí agora vamos começar a massa. E o nosso primeiro passo vai ser colocar aqui na tigela a farinha de trigo. E pede na receita 2 xícaras de farinha de trigo, né? Então o medidor de 1 xícara é esse aqui. Só que não cabe dentro do meu pote, então eu vou estar usando o medidor de meia xícara, mas é só a gente ir colocando até dar 2. Então, olha, meia mais meia deu 1. Então, vamos colocar aqui 1,5, 2 xícaras. E aí vocês veem que eu não fico apertando a farinha, eu sempre só coloco dentro do pote, dou uma batidinha e olha, daí até ficar no nível, né? Então não precisa apertar a farinha, porque senão você vai colocar mais farinha do que precisava. Aí aqui a gente já vai colocar o fermento também. Então aqui é 1 colher de sopa de fermento. Mesma coisa, eu só coloco lá dentro, dou uma batidinha e já tá no nível aqui do que a gente precisa. E aí vai também o sal, que pede 1 colher de chá de sal. Mas eu tô sem o medidorzinho da colher ali, então eu vou pegar uma colherzinha desse aqui mesmo, ó, já é o suficiente, tá bom? Agora a gente vai misturar essa parte pra ficar tudo uma coisa só, né? A farinha, o fermento, tudo certinho. E aí já deu uma boa misturada aqui, a gente vai colocar o óleo. No meu caso aqui é o óleo hoje, né? Mas pode usar o azeite de oliva que fica até mais gostoso. Então são 2 colheres de sopa de óleo. O azeite de oliva ele tem um gostinho a mais, né? Então fica muito bom. Mas aí pode colocar aqui e já vamos adicionando o leite. Coloca um pouquinho, vai misturando. E vai colocando e misturando. Não tem muito segredo aqui não. Já foi tudo, os 150 ml de leite. E aí agora é paciência. Que aí agora você vai misturando assim, vai apertando, até você perceber que tá tudo já mais, como é que eu posso dizer? Mais grudadinho mesmo, a farinha um pouquinho mais grudadinha. E aí você vai passar pra bancada pra poder amassar com a mão. Que aí vai ficar mais fácil, né? Que é onde a gente vai conseguir formar realmente a nossa massinha. Porque eu sei que chega nessa parte aqui, dá muita impressão de que não vai dar certo, né? Muita gente acaba errando porque pensa assim, nossa, esse aqui não vou conseguir misturar. E aí acaba colocando mais leite, mais líquido e depois vai ficar a massa mole. Aí não vai dar certo. Então, confia. Confia no processo, que é assim mesmo. Eu só gosto mesmo de mexer aqui com a espátula o máximo possível, porque eu sou meio chatinha, eu não gosto muito de ficar botando a mão em massa melequenta, sabe?
Olha, aqui já deu uma boa grudadinha. Você vê que já não tem tanta farinha no fundo? Tem aqui um pouquinho, mas depois eu jogo por cima. Aí agora eu vou só dar uma organizada na minha bancada, porque é curtinha, eu vou tirar tudo. E aí a gente passa a massa pra cá pra começar a amassar com a mão. Agora sim eu já tô com mais espaço aqui na bancada, já tá limpinho. E aí eu só pego um pouquinho de farinha a mais pra colocar aqui, pra massa não ficar grudando tanto na minha bancada, né? Agora a gente vai passar ela pra cá. E vamos amassar com a mão. Não precisa se preocupar que isso aqui não é uma massa que você vai ficar sovando por muito tempo, porque a gente não precisa que ela fique extremamente elástica, até porque quanto mais a gente sovar, trabalhar com essa massa, pior vai ser depois na hora de esticar ela. E é isso que acontece, que eu recebo muita mensagem do pessoal falando: ah, eu fui fazer a mini pizza, mas as minhas não ficaram redondinhas como a sua. Toda vida que eu cortava a massa, né, na hora de cortar ali com o cortadorzinho redondo, aí o pessoal reclamava que a massa ela encolhia. Mas geralmente é por causa disso, sabe? Tá mexendo demais, tá amassando demais. Então, olha, eu só vou apertando assim com a ponta dos dedos mesmo, nem fico amassando tanto. É só pra unir a massa. Não é pra ficar sovando, ela não vai ficar aquela massa extremamente lisinha, igual quando a gente usa o fermento biológico. Então, só trabalhar a pontinha dos dedos aqui. Não precisa ficar jogando muito mais farinha também, tá? Pra massa não ficar seca. Então, eu coloquei um pouquinho de farinha assim, olha, na bancada só pra não grudar muito mesmo. E aí, vamos dar uma amassadinha. Aqui, você já consegue ver que ela começa a ficar mais lisinha. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Tô com uma outra câmera aqui. Olha, conseguem ver, será? Tá vendo que ela ainda fica toda cheia de gruminhos? Não é uma massa lisa, linda, mas ela vai ficar bem gostosa de qualquer forma e é bem prático. Basicamente é isso. Agora aqui da nossa tigela mesmo, a gente vai colocar essa massinha aqui. Vamos pegar um paninho limpo, deixa eu pegar aqui. Um paninho, cobrir. E a gente vai deixar descansar aqui uns 20 minutinhos. Que nem eu falei, ela não é uma massa que a gente usa o fermento biológico, então ela não vai crescer nem nada. É só pra deixar ela descansar, porque como a gente acabou de trabalhar com ela, ela precisa dar uma relaxada. Digamos que ela tá meio estressada e se a gente for abrir agora, ela vai fazer aquela questão de ficar elástica, né? Então deixa ela relaxar aqui uns 20 minutinhos, aproveita, dá uma arrumada na cozinha, limpa a bancada, tudo, pra depois a gente poder começar a abrir a massa e cortar os discos da pizza, tá bom? E já se passou os 20 minutinhos, já dei uma arrumada aqui na cozinha, guardei as coisas, até prendi meu cabelo, porque eu tentei ficar mais arrumadinha pro vídeo, mas gente, cozinhar de cabelo solto não dá, né? Então vamos agora passar a nossa massa pra bancada. Aqui eu não limpei, continua com a mesma farinha, que a gente ainda precisa para abrir. E a massa, ela dá uma leve crescidinha, assim, não é que ela cresce, né? Mas você vê que ela expande um pouquinho. No ponto, você percebe até que ela fica mais molinha do que antes, quando você tava mexendo. Então agora o que a gente vai fazer? Eu não vou pegar ela inteira e vou abrir com um rolo. Eu vou dividir em pedaços, porque se eu abrir ela inteira aqui com um rolo, ela tende a encolher, né? Então, eu vou fazendo pedaços. Eu vou pegar um pedaço aqui primeiro, deixo o restante do lado, e aí a gente vai abrir com um rolo, sem ficar trabalhando demais a massa. Então, vai abrindo. Eu costumo fazer assim também, eu vou, empurro, mexo para um lado, mexo para o outro. Pra eu não ficar, tipo, vai e vem o tempo inteiro, sabe? Porque é isso que faz a massa ficar encolhendo. Ó, dá uma passadinha ali na farinha, vem, vai, abre mais pro lado. Eu sei que é um pouquinho mais trabalhoso do que se você abrisse toda a massa aqui e cortasse direto, né? Acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Mas é assim que a gente vai conseguir fazer a nossa massa dar certinho. A gente economiza no trabalho de ficar esperando massa crescer, de ficar sovando massa, e aí a gente faz isso na hora de cortar. Olha, aqui é mais ou menos a espessura. Você
Vocês estão dando pra ver, gente? Espero que sim. Mas é a espessura que a gente precisa da massa. E aí pode cortar. Eu pego o cortador, você pode usar o copo também. Esse aqui é aqueles cortadores que vem em kit de cortador de biscoito. Aí você corta a sua massa. Cortou. Olha, ela não encolheu, tá vendo? Consigo tirar ela aqui com cuidado. Ela vai ficar certinho, ó. Espessura, sim. Ela vai dar uma crescidinha ainda depois. Vou deixar ela aqui pro lado. Aí essa parte eu não vou abrir agora. Eu vou só deixar assim. Vou botar pro lado pra ela ficar lá descansando também. Porque se eu for mexer nela lá de novo, pode ser que ela encolha. Então eu peguei mais um pedaço de massa. E vamos abrir. Agora eu abri toda a primeira parte da massa, né? E ficou aqui os retalhinhos. Então eu vou... Meu Deus, a minha mesa ela tá desbalanceada. O rolo tá caindo aqui. Então eu vou pegar esses retalhinhos e vou amassar eles de novo. Devagar, tá? Não precisa amassar muito, é só pra dar uma grudadinha neles de novo. Inclusive, essas duas que eu mostrei aqui que não ficaram tão bonitas, eu vou botar aqui junto. Vou amassar, porque eu não gostei. Elas ficaram finas, tortinhas. Então a gente amassa aqui junto, ó. Vou só dando essa amassadinha com o dedo. Pronto, já tá bom. E vamos fazer o mesmo passo. Tira um pouquinho da massa. E vai com o rolinho abrindo. Outra coisa, se você quiser abrir assim, olha, que nem eu fiz aqui com os últimos 2 pedaços, abre, deixa dar uma descansadinha antes de cortar, também ajuda a massa não encolher tanto, né? Então, abri essa aqui, eu já tinha deixado ela parar ali um pouquinho enquanto eu abri a outra. Não é que você vai ficar minutos ali esperando, né? É só o tempo de estar abrindo a outra. Aí já corta, daí ela não encolhe tanto, ó. Esse aqui já esperou um pouquinho, cortou, aí não encolhe tanto. Aí é só passar, eu vou pegar a forma já e depois eu abro esse último pedacinho, mas vou pegar a forma pra gente já ir colocando pra assar. Já peguei uma forma aqui e aí eu não passo óleo nem nada, tá? Eu só enfariei um pouquinho, joguei um pouquinho de farinha aqui, dei uma misturada. Eu também já coloquei o forno pra pré-aquecer a 180 graus e aí a gente vai colocar os nossos disquinhos aqui. Então, olha, vocês conseguem ver a diferença? Algumas ficam mais redondinhas, algumas ficam menos. Mas é que nem eu falei, gente, é caseiro, a gente tá fazendo em casa. Olha que bonitinho esse aqui que ficou bem certinho. E aí a massa, né, em algumas partes a gente deixa mais tensionado, algumas não. Vai pegar um garfo e aí a gente vai fazer furinhos. Porque a hora que for assar, né, a gente vai pré-assar no forno agora, ele dá uma crescidinha. Aí pra não crescer, não ficar tudo estufado, esses furinhos aqui ajudam para manter o disco no formato de disco. E aí tá assim. Agora a gente vai levar pro forno para pré-assar. E ali no forno a gente vai deixar cerca de 5 minutinhos mais ou menos. Mas tem que ficar de olho, porque às vezes nem precisa disso tudo. A gente não vai dourar essa massa nem nada, é só o suficiente dela dar uma crescidinha e você vai ver que ela vai ficar, como que eu posso dizer? Ela vai ficar mais durinha, né? Para você poder pegar na mão e rechear depois. Então, vamos ficar de olho lá, mas é uns 5 minutinhos. E aqui já passou o tempo de forno, não deu nem 5 minutos, gente, deu 3 minutinhos, já ficou assim, que olha, que nem eu falei, não tá dourado nem nada, tá vendo? Só ele deu uma crescidinha e ficou firme pra gente poder pegar assim na mão tudo, né? E aí agora eu vou rechear, eu não vou nem tirar dessa forma, porque a gente vai rechear e colocar pra congelar aqui nessa forma ainda. Mas, se por acaso, ah, Gabi, eu não tenho o recheio agora, tudo, tenho as coisas pra massa, mas não tenho o recheio. Congela sem recheio. E aí, no dia que você for mandar na lancheira, for querer assar, aí você recheia e assa, entende? Pode congelar sem recheio. Mas aí, se você já for congelar só a massinha sem recheio, pega a massinha, coloca numa grade de resfriamento para não ficar suadinho assim. E aí, depois que tá bem friozinho, você pega e congela, né, nos pacotinhos ou em potinho. Mas aqui eu vou congelar já recheado. Então, vamos deixar aqui mesmo na grade. Vou pegar aqui o meu molho de tomate, que é molho extrato de tomate normal, gente, que a gente compra no mercado.
E aí é só ir passando e recheando conforme você quiser. Aqui também não tem muito segredo, né? A gente recheia com o que quiser. Então eu gosto de passar o molho. Terminei o molho, agora a gente vai colocar o recheio. No meu caso, hoje vai ser só queijo ralado, que eu já comprei até raladinho assim. Mas aí você pode colocar franguinho desfiado, daí coloca um pouquinho de queijo por cima também, né? Porque pizza sem queijo não tem graça. Ah, e pra vocês terem uma noção, eu tinha comprado um pacotinho de 100 gramas desse queijo ralado, queijo mussarela ralado. E olha, vai dar pra fazer aqui as mini pizzas bem certinho, bem recheadinhas. Agora, o orégano, que faz toda a diferença. Só jogar também por cima. Pronto, gente. Aqui na forma mesmo, a gente vai levar para o congelador para fazer o pré-congelamento. Por que que a gente precisa fazer isso? Porque o recheio tá solto aqui, né? Se eu colocar nos saquinhos ou no pote, que nem eu gosto de congelar as coisas aqui, eu congelo sempre em potinhos, né? Se eu colocar, vai cair todo o recheio, vai grudar, então não vai dar certo. Então a gente vai levar pro freezer, assim vai deixar lá pelo menos 1, 2 horinhas para fazer esse pré-congelamento. Aí eu gosto só de colocar um plástico por cima, só abrir o saquinho, colocar por cima aqui só para proteger, para não ressecar o recheio lá no congelador, né? Então só coloquei assim por cima e aí é só levar no freezer pra congelar. 2 horinhas, tá? E aí depois a gente guarda. No meu caso, eu coloquei tudo lá pro congelador porque eu quero guardar pra congelar pras lancheirinhas da Esther. Mas se você quiser, agora não precisa ir pro congelador. Recheou, já volta pro forno pra terminar de assar a massa, ficar douradinho, derreter o queijo e aí é só aproveitar. Agora sim, eu já tirei do congelador, já passou um bom tempinho, eu já até fui no mercado, tudo, voltei. E aí fica congelado assim, olha, tá vendo? O recheio já não cai, cai um pouquinho, né? Normal, fica grudado ali, olha. Mas só o excesso, mas ele já não cai, então não vai grudar. Quando a gente for guardar, a gente vai poder colocar aqui e não vai grudar tudo como se a gente tivesse colocado antes de congelar, né? Então eu peguei meu potinho aqui, eu peguei até aqui um saquinho para vocês verem, que é aquele saquinho Ziploc que dá para guardar nesses saquinhos também. Eu já me acostumei muito com os potes, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sempre mostro nos potes, então eu gosto de colocar. E aí é só colocando aqui, pode empilhar, porque agora já tá pré-congelado, então não tem problema se tiver encostado assim. Então, é só organizar no potinho agora, fechar bem fechadinho e pronto. Vou guardar assim mesmo. Aí vai ficar lá no congelador. Se quiser colocar uma etiquetinha, né, com a data, tudo que você fez, pode ficar até 3 meses no congelador. Porém, eu não gosto de passar nada de 1 mês. Tudo pra mim eu gosto de deixar no máximo 1 mês, então eu faço quantidades de lanche sempre para ficar no máximo 1 mês, que eu acho que preserva mais o sabor. Então é isso, gente. Nossas mini pizzas estão prontas. Eu até troquei de ângulo, já troquei de câmera, o microfone parou no meio do caminho, coloquei outro. Olha, para primeiro vídeo de receitinha não foi dos melhores, mas eu prometo que vai melhorar nos próximos. E agora, depois que tá congeladinho assim, para você mandar na lancheirinha das crianças, como que você vai fazer? Vai tirar congelado mesmo lá do congelador e vai colocar direto no forno ou na air fryer. Esse aqui pode, né? Os bolinhos eu sempre falo que você vai descongelar eles no micro-ondas, não pode colocar direto no forno, na air fryer. Mas a mini pizza sim, pode ir congelado, como se fosse aquelas pizzas que você compra no mercado já congeladas, a gente coloca direto no forno, né? Então essa aqui também vai ser a mesma coisa. E aí é questão, assim, olha, de menos de 10 minutinhos. Vai depender muito de cada forno, porque que nem tem forno elétrico, tem o forno a gás, que acaba às vezes sendo um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Então fica de olho. Mas é o tempo de começar a dourar as bordinhas, derreter o queijo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que eu vou trazer mais receitinhas, outros vídeos, conteúdos de lancheira, quem sabe um pouquinho da nossa rotina por aqui. E é isso. Beijo. Tchau, tchau.